você já deve ter escutado aquela frase: qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Essa frase provoca uma reflexão sobre novas experiências, mudanças que elas podem trazer para as nossas vidas. E ela também lembra sobre a importância da gente sair da nossa zona de conforto, fazer coisas diferentes do que a gente está acostumado, buscar aprendizado e, com certeza, também crescimento pessoal. Por isso, a gente está recebendo aqui na Família dos Devotos o Francisco, psicólogo, que vai ajudar a gente nesse trabalho da gente poder identificar o que a gente pode fazer de novo, como a gente consegue acabar superar os medos, superar também, o nosso né? medo para conseguir fazer algo diferente. Muito bom dia, obrigada por estar aqui, Francisco, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Francisco, por exemplo, a pergunta que começou a nossa pauta agora. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Eu mesma fiz hoje, trazendo a Serena pela primeira vez aqui. E tava realmente com medo de como é que ela ia se comportar. Enfim, a gente precisa vencer esses medos, por mais difícil que seja. Com certeza, porque isso faz com que a gente se desenvolva emocionalmente, psicologicamente. Sem fazer coisas pela primeira vez, a gente não aprende, né? Se a gente para pensar. Então é fundamental para o nosso desenvolvimento. E o que muitas vezes nos impede, de repente, é o medo do novo, é o medo do julgamento do outro, de repente, eu vou fazer alguma coisa e não vou ser bem sucedido. Comodismo, às vezes. Comodismo, a zona ali de conforto, que você não quer sair. E muitas das vezes a gente tem crenças que são limitantes, que acabam... A gente acredita que, não, assim, dessa forma eu vou perder meu valor, a pessoa vai me julgar. Então... São crenças, a zona de conforto que às vezes a gente está, isso acaba impedindo. E atualmente tem um evento que é as pessoas racionalizarem demais, pensarem muito, aí elas ficam travadas, né? Isso é um grande problema também. A gente lembrar muito das crianças, né? Que às vezes não tem medo, que se arriscam. Só vão. Não é? Só vai, exatamente. Exatamente. Às vezes ser um pouco criança, né? Vencer a barreira. Isso, espontaneidade é a palavra. Isso, acho que... Porque a gente, às vezes, o medo, ele faz parte da nossa vida, a gente tem que saber lidar com ele. E a criança, às vezes, ela não tem medo... Talvez por não conhecer os riscos, não medir os riscos. E o adulto, a gente acaba medindo esses riscos, né? Exatamente, até demais. Até demais. Cria riscos, né? É isso mesmo. A gente pensa que a nossa racionalidade nos ajuda, mas ela pode nos prejudicar demais. Essa espontaneidade da criança ajuda com que ela primeiro ela quer entrar em contato, né? Ela tem esse espírito meio de cientista, de experimentar, entrar em contato, e acaba que nós, no pensamento, acha que a gente pode entender tudo daquilo. Sendo que às vezes a gente precisa tocar também, né, como a criança. Que legal. E algum mecanismo que a gente possa fazer para superar isso, para ir em frente? Olha, experimentar coisas pela primeira vez é um bom exercício, né? Experimentar uma comida nova. Aqui vocês trouxeram um cachorrinho, né? De repente interagir e conversar com alguém novo. Tudo isso traz um estímulo diferente. Até mesmo você pegar um caminho diferente para ir para o trabalho. Isso para o cérebro é bom, ele se alivia, porque a tendência nossa é sim ficar nesse estado de zona de conforto. Eu estava recebendo a pauta, pensando um pouquinho, aí eu falei assim, uma coisa que eu tenho resistência é aquela coisa na hora de escutar uma música diferente. Vou colocar a playlist, não, já vou aquilo que eu tô acostumada. De repente começa a puxar umas coisas diferentes, a gente já vai passando. Falei, poxa, de repente a gente se priva de conhecer uma coisa nova, uma coisa diferente, assim, uma coisa simples, mas que também já muda o nosso cérebro, né? Vamos pro novo. Exatamente. O nosso cérebro, ele tem essa tendência que a gente chama de homeostase, que é a busca por um equilíbrio e ficar ali seguro, quentinho. Então, muitas das vezes a gente vai escutar uma música, a gente quer aquilo que a gente já conhece, porque vai trazer um conforto. Então, eu tenho que ativamente pensar assim, não, deixa eu conhecer algo novo. Então, eu tenho que ser ativo mentalmente, porque senão a minha tendência vai ser sempre fazer a mesma coisa. É uma tendência orgânica que a gente tem. Agora, a gente sabe que o dia a dia, com a correria, a gente tem essa tendência a fazer as mesmas coisas, a seguir os mesmos passos, porque é um método que funciona na correria do dia a dia. Sim. Para fugir um pouco, para fazer algo diferente, a gente pensa, nossa, vai gastar tanto tempo, eu não tenho esse tempo. Como é que eu posso fazer alguma coisa diferente? De coisas pequenas, coisas rápidas. Sim. Eu dei alguns exemplos aqui. Por exemplo, pegar um caminho novo,
Se você vai fazer alguma comida, por exemplo, a gente pode experimentar um ingrediente novo. Um tempero diferente. Um tempero diferente. E hoje em dia, você não perde tanto tempo porque você tem a internet. Você tem o YouTube ali, você tem aqui o canal da TV Aparecida que ensina coisas diferentes. É só você ativamente se colocar nessa disposição para fazer o novo. Uma coisa que eu gosto bastante é você fazer o desafio, por exemplo, de escovar o dente com a mão trocada. Eu gosto disso porque você vê, é algo que você vai ter que fazer, você vai ter que escovar o dente, talvez você gaste 1 minuto ou 2 ou mais, só que isso vai te dar um estímulo diferente para você se experimentar. Como é que é fazer com a mão trocada? De repente com a mão esquerda, escovar o dente ali, você vai ver que você vai se sentir diferente, só por fazer isso. E tem período da vida que, de repente, para a gente experimentar coisa nova, de repente, já cheguei nos 70 anos, não, já não quero mais, não preciso, vou fazer o que tá certo, até porque assim, a gente já sabe que isso vai dar certo, que eu estou acostumada. Ou não, quais os benefícios também da gente fazer uma coisa diferente e até para envelhecer melhor? Pois é, essa questão do envelhecimento é muito ligada à questão da memória. A memória, ela é extremamente necessária da gente praticar coisas novas. A gente tem os jogos, né, o sudoku, caça-palavras, que isso ajuda, porque eu tô sempre num estímulo novo e eu tô tendo que forçar minha mente a praticar aquilo. Então, para quem tá numa terceira idade, indo para uma terceira idade também, é fundamental praticar coisas novas para envelhecer bem. O cérebro, ele estar bom. Fazer sempre a mesma coisa, isso pode acabar criando uma rigidez, que a gente chama, uma rigidez mental, que não é legal. Francisco, mas eu tenho medo. Sim. Eu tenho medo. E eu tenho medo, sabe do quê? De fracassar. Como é que eu faço? Pois é, a gente tem essa coisa com o fracasso, né? Mas... Se eu vou fazer algo novo, diferente. E se eu fracassar? Então, mas fracassar não faz parte? A gente aprende, né? A gente aprende. Toda história de sucesso tem fracassos. Tem até, se a gente pensa numa pessoa que fez grande sucesso, ela geralmente passa por 3 fracassos, pelo menos. Então, o fracasso, na verdade, se a gente olha para ele como o caminho necessário para alcançar um tipo de sucesso, a gente entende que tá tudo bem passar por ele. Mas, de algum modo, a cultura que a gente tem, ela não prioriza, ela coloca, não, você tem que ser vencedor e não fracassar nunca. Mas isso não faz sentido, né? A própria criança, ela erra, até que ela aprende. Ah, maravilha! Se ela não tivesse fracassado, ela não teria aprendido. Então, fracassar faz parte, mude um pouco a sua mentalidade e se permita experimentar. E tá tudo bem, errar não é um problema. Não é um problema, mas por que a gente sai da nossa zona de conforto se tá tudo bem, se a gente sabe que aquilo é aquela receita que dá certo? Se você parar para pensar na zona de conforto, a gente pode até estar confortável, mas mentalmente a gente não tá estável. Algo chama, até uma angústia ali que chama a gente para o movimento. Porque se a zona de conforto fosse só coisas boas, a gente não falaria sobre ela. Ela seria algo que a gente faria e pronto, acabou. Mas ela nos incomoda. E o corpo ele tem a tendência à homeostase, mas o nosso psicológico ele tem a tendência ao desenvolvimento. Então, o corpo ele tá ali tranquilo, mas a nossa mente ela quer avançar, ela quer aprender, porque isso é gostoso para ela, né? Quando a gente aprende algo novo, a gente até sente um prazer. Sim. Sai ocitocina, a gente faz um movimento novo com o corpo, uma dança nova, aprende um instrumento, uma música. Aquilo é bom. Então, isso faz bem pra gente. Então, a zona de conforto não é tão confortável assim como a gente pensa. É uma certa enganação. Nós estamos nos enganando, vamos dizer assim. Exatamente. Porque a gente acha que tá confortável, tá tudo ali, tá tudo certo, mas a gente acaba deixando muitas vezes muitos sonhos de lado. Quantas pessoas não têm o sonho, como você estava dizendo, de aprender aí uma dança nova, né, um estilo de dança, ou também um instrumento, a tocar um instrumento. Tudo isso a gente acaba ficando na nossa zona de conforto e não avançando. E deixa sonhos de lado. Exatamente. Atualmente eu tenho falado assim, tire um tempo na rotina, coloque na agenda para você aprender algo novo. Porque se a gente não coloca, a nossa vida hoje funciona de uma forma muito rápida e tudo acontece, você tem que trabalhar e daqui a pouco você tem que arrumar a casa. Coloque na agenda, nem que seja 1 hora ou que seja 20 minutos, aprenda uma palavra nova, leia um conhecimento novo, um artigo, veja um vídeo sobre um assunto que você nunca viu
isso vai ser fundamental, mas coloque na agenda, porque senão a gente não vai fazer. Como uma obrigação, né? Como uma obrigação, exatamente. Então é isso, tem que sempre experimentar alguma coisa nova, algo diferente para a gente manter a nossa cabeça também sempre em movimento. Exatamente. Eu coloco essa promessa para as pessoas que vai fazer bem, sim, elas sempre experimentarem coisas novas. Tá tudo bem atualizar. Atualizar. Agora, a gente também enfrenta muitas vezes a resistência por parte dos que estão à nossa volta. Nossa, já tenho aí, sei lá, 70 e poucos anos, 80, tenho tanta vontade de aprender dança de salão, mas daí vai sempre alguém falar, não, imagina, tá velho já pra isso. Pois é. A gente tem também que entender que a mudança parte de nós, não é? Exatamente. Nós temos que bancar a nossa mudança. E aí, geralmente, os familiares, por nos conhecerem tanto, eles acham que a gente é aquilo e pronto, acabou. Mas não, né? Enquanto há vida, há movimento, há algo para frente que você pode alcançar. Então, sustente você. E, de repente, lembra daquele amigo, amiga, primo, tia, que sempre torce por você, por algo novo. Se apega naquela pessoa, porque se você contar com a opinião de todos, você vai ser desanimado, né? Porque as pessoas, em geral, estão também na zona de conforto. É natural. E às vezes quer fazer algo novo, quer fazer algo diferente, de repente até com ela, mas é mais fácil a gente minar o que a pessoa está fazendo. Eu vou ter um trabalho, eu vou ter que lidar, ou eu acho que essa pessoa não tem capacidade. Só que o que as pessoas acham de nós não tem que ser verdadeiro para nós, né? O que tem que ser verdadeiro para nós é aquele seu instinto, aquela sua intuição de que, não, mas eu quero. Então, acredite nessa sua intuição. É bom seguir. Final de ano, a gente sempre faz aqueles projetos para o ano seguinte. E muitas vezes esse projeto fica todo guardado lá na gaveta, né? Então aproveite aí nesse final de ano para de fato fazer projetos. Não projete uma coisa muito absurda, muito mirabolante, que pode ser que você não consiga fazer. Sim. Mas projete alguma coisa que você vai estar ao seu alcance, né? E a gente fala de projetar também e escrever aquilo que a gente quer. Né? Muitas vezes, não, tá na minha cabeça, não, eu sei, não, coloca no papel, pega lá o caderninho, não, isso vai pra gente colocar não só na cabeça, né, pra gente lembrar, olhar lá, não. Exatamente, deixa perto. Se possível, coloca na parede. Na geladeira. Na geladeira, perfeito. Ainda mais se quer fazer uma dieta ou algo do tipo, né? Também. Mas é importante se inscrever, concretizar. E aí, até o celular, eu lembro que você colocar algum plano de fundo no seu celular que lembra aquilo que você quer. Porque você vai olhar para aquilo. É bom a gente se cercar de coisas que eu tô sempre rememorando. E isso vai me lembrar, não, é isso que eu quero e eu tenho que seguir esse caminho, né? É muito importante, com certeza. Perfeito. Francisco, muito obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, algumas dicas para quem está em casa. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida. Muito obrigado pelo convite, foi muito bom conversar com vocês. Regina, obrigada a você e inclusive você que está aí acompanhando a gente agora, se movimente. Mas não é só também fazendo exercício, claro, se essa for a sua vontade, faça. Mas movimente você, a sua cabeça, o que está ao seu redor. Muitas vezes as coisas paradas acabam deixando passar muitas oportunidades. Se movimente. Obrigada, viu, Francisco? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, viu?